Olá, caros alunos, estamos aqui com mais um vídeo das nossas atividades. No vídeo passado, nós começamos a falar sobre as reações de adição. Falamos um pouco sobre o mecanismo de Markov-Nikov, ou seja, a regra de Markov-Nikov, e o efeito do peróxido nas reações, onde nós destacamos ali o efeito Karash. Hoje, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, falando agora sobre reações de adição, por exemplo, em aromáticos, e os alcadienos e alcinos. Acompanhe comigo aqui no quadro. Então, a primeira coisa que nós vamos entender a respeito, na verdade, do anel aromático é que ele é uma estrutura que possui aquela questão da ressonância e isso dá ao anel aromático uma estabilidade muito forte e uma resistência às reações de adição. Então, apesar de haver aquelas alternâncias de duplas e simples, né, nós esperaríamos que ali fosse fácil de se quebrar as ligações π do anel aromático. Isso na verdade não acontece. É preciso que haja a utilização de catalisadores fortes e altas temperaturas. Bom, então na verdade o que acontece? O benzeno, que é a estrutura básica do anel aromático, é extremamente estável por causa dos fenômenos de ressonância e ele resiste às reações de adição. Por consequência, o que eu vou pensar? Se eu tiver, por exemplo, uma estrutura como essa, eu tenho um anel aromático e tem uma partezinha ali que tem ali uma ligação dupla. Qual das ligações sofrerá o ataque da reação de adição se eu fizer aqui uma hidroalogenação? Primeiro, eu vou entender que, preferencialmente, o anel aromático ele não vai sofrer, tá certo? Ele é resistente, então eu vou olhar para o restante da molécula. Então, nesse caso, quem vai sofrer a reação é justamente essa partezinha que tem a ligação dupla, ó, parte aberta. E aqui se aplica justamente as mesmas regrinhas que vimos nos vídeos passados. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e o cloro vai para o carbono menos hidrogenado, formando o composto final ali. Se nós adicionássemos aqui, por exemplo, o peróxido, a única coisa que aconteceria seria o hidrogênio ir para o carbono menos hidrogenado, formando um CH2, e esse cloro iria para o carbono mais hidrogenado. De qualquer forma, com ou sem peróxido, o anel aromático não sofre reação química, ou seja, não sofre essa reação de adição. Ele pode sofrer aquelas reações de substituição que nós vimos, mas de adição não. Para que isso aconteça, é preciso botar uma temperatura elevada, lá para 300 graus Celsius, e botar alguns catalisadores que favoreçam isso. Bom, entendido isso, que o anel aromático ele não vai sofrer facilmente, né, reações de adição, nós podemos ir para o tópico seguinte. E se eu tiver um alceno, na verdade um alcadieno, que são aqueles compostos que possuem duas ligações duplas? Acompanha comigo aí aqui no quadro. Bom, quando nós temos um alcadieno, as regras que nós vimos para a adição dos alcenos são as mesmas, tá? O interessante é notar o seguinte, que você pode fazer uma reação parcial, onde você está utilizando reagente suficiente para quebrar uma ligação π, ou você pode utilizar reagente para que seja feita uma adição total. E aí todas as ligações π serão quebradas. Dentro desse contexto das reações parciais, onde eu vou quebrar apenas uma ligação π e a outra não será quebrada, cabe destacar aqui uma coisa que é interessante, que são os alcadienos com duplas conjugadas. O que é isso? O que são essas duplas conjugadas? Nada mais do que uma sequência de uma dupla, uma simples e uma dupla. Tá? As duas ligações duplas estão separadas por uma ligação simples apenas. Então, se eu representar esse composto aqui, ó, CH2, dupla, CH, simples, CH, dupla, CH2. Veja que a distância entre a primeira dupla e a segunda é de apenas uma ligação química. E se não fosse conjugado, professor? Então, eu faria um exemplo como esse, ó, CH2, dupla, CH, CH2, CH dupla, CH2. Perceba que agora, o que separa essas duas duplas tem duas ligações químicas simples, né? Ligações sigma. Então, nesse segundo caso, eu não tenho uma dupla conjugada. O que eu vou mostrar para vocês aqui se aplica às duplas conjugadas.
tá certo? Esse é o detalhe, falar das duplas conjugadas. Bom, então o que acontece com esses compostos que têm duplas conjugadas? Pode ocorrer o fenômeno da adição na posição 1, 2. Como assim, professor? 1, 2. Mesmo que hajam mais carbonos para a direita ou para a esquerda, mas nós vamos focar nos 4 carbonos que compõem as duplas conjugadas. Vamos dizer que esse aqui é o carbono 1 da conjugada, o 2 da conjugada, o 3 da conjugada e o 4 da conjugada. Não interessando o que tem para frente e o que tem para trás. Eu vou olhar só para esse sistema conjugado aqui. Bom, então, o que acontece aqui? Eu posso ter a adição, já que eu estou utilizando aqui uma molécula de HCl, então isso significa que não vamos quebrar as duas ligações π, só tem reagente para uma ligação. Aqui é uma reação parcial. E pode ocorrer a adição na posição 1 e 2. Posição 1 e 2. Essa ligação aqui é quebrada, ó. Abre o espaço e vai para onde? Formar esse produto aqui, ó, na posição 1 e 2, ok? Se eu tivesse um HCl, aí o hidrogênio viria para cá, é isso, formando aqui o CH2, ele na verdade seria um CH3, não é isso? E o cloro iria lá para o outro lado. Como eu estou utilizando aqui uma molécula de cloro, os átomos são iguais, então eu vou ter um cloro na posição 1 e um cloro ali na posição 2. Pronto. Isso é algo que pode acontecer naturalmente. Outro processo que pode acontecer naturalmente é o processo de adição na posição 1, 4, ó, na posição 1 e na posição 4. Como é que isso vai funcionar? Você quebra aqui, aí abre esse espaço, ok? E você também pode quebrar aqui, ó, abre esse espaço. Como esse processo de ressonância ele é estável, essa ligação dupla aqui, ó, ela pode ser restabelecida aqui no meio, tá? Deixando as posições 1 e 4 abertas para receber os átomos de cloro. E aí eles vão entrar na posição 1 e posição 4. Qual é a consequência disso, professor? Quando você tiver uma reação de adição em um alcadieno que haja duplas conjugadas, você vai ter dois produtos. O que aparece na posição 1 e 2 e o que aparece na posição 1 e 4. Ok, pessoal? Então já fica a dicasinha aí para você ficar esperto nas reações de adição de alcadienos com duplas conjugadas. Quando não forem conjugadas, aí segue as regrinhas normais que a gente já viu ali nas reações com os alcenos. Bom, já que nós falamos de duas duplas, né, reações parciais, se eu dobrar, por exemplo, a quantidade de cloro aqui, o que vai acontecer? Voltando aqui a todo o processo. Bom, agora já não vai fazer diferença. Por quê? Porque a quantidade de cloros que vai resultar, vai obrigar a entrar na posição 3 e na posição 4. Independente do mecanismo, ó, também vai quebrar aqui na posição 3 e na posição 4. Então, aquela historinha das entradas na 1, 2 e 1, 4, elas só são válidas, só são interessantes se eu tiver uma molécula de reagente para adicionar, se a reação for parcial. Se a reação for total, aí já não faz mais sentido falar de posições 1, 2 e 1, 4. Ok, pessoal? Bom, então vamos ver agora, nessa mesma lógica, como é que funciona aí as reações de adição nos alcinos. Então, vamos partir aqui, gente, desse exemplo mais simples. E aí, logicamente, aqui também cabem as regrinhas de Markov-Nikolson, não é isso? A história dos carbonos mais hidrogenados ou dos carbonos acompanhados da maior quantidade de carbonos. Bom, a lógica me diz o seguinte: quando eu tenho um alcino, essa ligação do meio vai ser uma ligação sigma, tá? Por consequência, eu vou ter uma π representada embaixo e uma ligação π representada em cima. Pela quantidade de reagente que está sendo representada, eu só posso quebrar uma ligação π. Tanto faz se é de cima como a de baixo, são equivalentes. Vamos sugerir que seja quebrada essa de cima. Então, eu vou ter hidrogênio. Aqui permanece uma dupla, tá certo? Vou colocar aqui para cima. Ó. Aqui, abrir esse espaço. E eu vou ter aqui aquele outro átomo de hidrogênio e o espaço aberto. Bom, aqui eu vou quebrar o cloro, não é isso? O Cl2, entra um cloro no primeiro carbono e entra um cloro no segundo carbono. Corrigir aqui
que aqui é hidrogênio. Tá bom, pessoal? Hidrogênio, pronto. Então, um alcino foi quebrado uma ligação π, entrou o hidrogênio, o cloro, e ali você formou na posição 1 e na posição 2 o cloro. Ora, se esse composto tivesse submetido a uma reação com quantidade suficiente, né, para quebrar duas ligações π, o que nós teríamos? Nós teríamos o desdobramento, que você teria carbono, a primeira ligação π seria quebrada, é isso, aqui, ó, e aí entrar um cloro, e ali hidrogênio. Como eu tenho mais uma molécula de cloro, a segunda ligação π seria quebrada e entraria novamente cloro e cloro, tá? Ou você poderia partir desse composto, mais cloro, chegaria ao produto final. Então você pode ter uma reação parcial, onde você adiciona, quebra apenas uma ligação π, ou pode ser uma adição total, onde você quebra todas as ligações π. Tá? Entendido isso, nós vamos agora dar uma analisada justamente nas reações nos ciclanos. Como é que funciona a reação de adição nos ciclanos? Bom, pessoal, nos ciclanos tem uma coisa interessante que a gente deve pensar. Os ciclanos, diferente dos alcenos, eles têm apenas ligações sigma, tá? Então, normalmente, quem tem ligação sigma, só ligação sigma, é tendencioso a sofrer reação de substituição. No entanto, se você olhar para a fórmula geral de um alceno, CnH2n, está faltando hidrogênio, então é como se tivesse ali também uma insaturação. E aí, quem tem insaturações também está sujeito a reações de adição. O que acontece aqui nos ciclanos é que eles vão sofrer justamente as duas formas de reação, dependendo aí das condições dos reagentes e do tamanho da cadeia. Então acompanhe aqui comigo esse resumozinho que eu preparei para você aqui no quadro. Vamos começar com o menor deles, que é o ciclopropano. Olha, o ciclopropano ele tem as ligações tensionadas. Então, se você, por exemplo, tentar fazer uma hidrogenação, que é uma reação de adição, que não é uma reação muito fácil, você vai conseguir quebrar aqui a estrutura do anel, utilizando como reforço o catalisador, que é o níquel, e 120 graus Celsius de temperatura. E aí você consegue adicionar hidrogênio. Se você tentar adicionar um halogênio, realizar ali uma halogenação, também nessas condições você vai conseguir quebrar ali a ligação química e adicionar nos extremos, tá certo? Nos extremos, cada um dos átomos de bromo. E a mesma coisa funciona para um hidroaleto. Você consegue também quebrar essa ligação aqui e ele vai sofrer ali a adição de hidrogênio em um carbono e no seu extremo vai ocorrer a adição do bromo. Então, por exemplo, o ciclopropano ele está sofrendo apenas reações de adição. Quando você vai para o ciclobutano, você vai perceber que também é algo parecido, porque o ciclobutano também tem as suas ligações muito tensionadas. Parecido com o ciclopropano, o ciclobutano, você tem a adição o níquel como catalisador, uma temperatura mais elevada ainda, 200 graus, e você consegue adicionar os hidrogênios. Você vai quebrar aqui, ó, abrir a cadeia e vai adicionar hidrogênio em cada uma das extremidades. Quando você vai para uma halogenação, também vai acontecer um processo parecido. Quebra a ligação e adiciona um bromo ou um halogênio em cada lado. E se você fizer uma hidrohalogenação ou uma hidratação, você também vai verificar o mesmo processo. 1, 2, 3, 4. Aqui entrou hidrogênio nesse e o halogênio lá no outro. Agora, vamos ver o que acontece com os ciclos que possuem 5 e 6 carbonos. Agora, nos alcenos, na verdade, nos ciclanos com 5 carbonos, com o ciclopentano, olha só o que acontece. Veja que com 5 carbonos você já diminuiu um pouco aí as tensões entre as ligações químicas. Então, para isso, para quebrar essa ligação aqui, eu preciso ainda de um catalisador e aumentar ainda mais. Agora já estou a 300 graus Celsius para poder quebrar a ligação e adicionar o hidrogênio ali nas extremidades. Então, ainda consigo fazer uma adição de hidrogênio no ciclopentano, mas já utilizando temperatura bem elevada.
Quando eu vou utilizar uma halogenação, aí não tem mais jeito. Ele não permite mais a quebra para adição de halogênio. Ele sofre o quê? Uma reação de substituição. Então, na verdade, é removido um hidrogênio, adicionado ali um bromo e a formação de ácido bromídrico, HBr. Então, veja só, no ciclano de 5 carbonos, ainda sofre hidrogenação com muito esforço, mas não sofre mais uma halogenação. E quando você tenta reagir com HBr, não acontece nada. Ou seja, já não tem reatividade com um hidroaleto. Então, não há reação quando você tem um hidroaleto. E esse processo vai se repetindo daqui para frente. Ó. Você tem um ciclohexano, tá? Para quebrar essa ligação já é muito difícil. Mas você ainda consegue, com condições mais extremas, fazer a adição ali do hidrogênio. Quando você vai para a halogenação, assim como no ciclopentano não foi mais possível de fazer a quebra, aqui também não é mais possível. E aí você faz apenas uma substituição, uma reação de substituição, o hidrogênio é removido, adiciona aqui o bromo e forma o HBr. E, logicamente, quando você vai fazer uma hidrohalogenação, o que se percebe? Que também, a partir desse ponto, você não tem mais como reagir. E não há reatividade para hidrohalogenação. E, assim por diante, você vai observar que os processos 7 e 8, a tendência é não sofrerem mais reações de adição, apenas reações de substituição. Bom, pessoal, então vamos fechar o nosso vídeo de hoje com essa última informaçãozinha e ver o que é que nós aprendemos. Nós aprendemos que as reações em alcadienos com duplas conjugadas, elas ocorrem em duas possibilidades, posição 1, 2 ou 1, 4. Vimos que as reações podem ser parciais ou totais, e isso também se aplicou aos alcinos, que podem sofrer reações parciais ou totais. E vimos aqui, por fim, que as reações nos ciclanos, elas ocorrem reações de adição até com facilidade até o ciclobutano. A partir do ciclopentano, já começa a ocorrer reações de substituição no lugar das reações de adição. Então, nós fechamos por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo.